Mateus 14, 23, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Amém? Irmãos, nesse tempo o Senhor tem me dado uma palavra de despertamento para a igreja dele, para a noiva dele, e a gente tem feito isso na nossa caminhada. Ali na Bahia, nós estamos na cidade, tem cerca de 10 a 15 igrejas estabelecidas na parte central da cidade. É como se fosse um bairro aqui de Cabo Frio, e aí se divide por muitos povoados. Territorialmente falando, é muito grande a cidade, mas na questão de pessoas, a cidade tem diminuindo, está diminuindo a cada ano. Ela já chegou a ter 45 mil habitantes, depois 20, foi descendo, 18 mil, agora 17.200 pessoas, porque não tem emprego, não tem desenvolvimento na cidade. O que gera emprego na cidade é uma fábrica de sapato, prefeitura e uma rua de comércio que é mais ou menos 100 metros. E aí, aqueles que precisam estudar e trabalhar, eles acabam indo embora para Salvador, para o Rio, São Paulo, e eles têm que sair, eles têm que migrar, eles têm que ir para outras cidades que estão mais desenvolvidas. E nós estamos aí nesse processo de levar o Evangelho a essas pessoas, obedecendo uma palavra que o Senhor nos direcionou. E quando nós estamos obedecendo essas palavras e fazendo o que nós estamos fazendo, isso gera admiração em algumas pessoas, e as pessoas nos agradecem por isso, elas ficam admiradas, elas nos dão palavras de conforto, elas alimentam a nossa fé para a gente continuar prosseguindo, perseverando nesse propósito. Porém, tem algo que nós fazemos nesse lugar, que é algo invisível, que para mim, segundo o que as Escrituras dizem, é a maior missão, ou é o maior propósito pelo qual nós fomos criados, que é muito bom. A gente tira as fotos, para que a gente divulgue o trabalho, porque o trabalho precisa ser divulgado. Quando a gente faz isso, a gente faz o que a Bíblia está dizendo lá em Mateus: brilhe também vós sois sal da terra e luz do mundo, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. O que fazemos é para que o Pai seja glorificado, aonde o nome dele seja honrado, não o nosso nome pode ser até esquecido, e ninguém se lembrar, e a gente não está nem aí por isso. Mas o que nós mais fazemos lá, irmãos, e que isso às vezes está oculto às pessoas, é a nossa vida de devoção ao Senhor. Muitas pessoas, quando veem a gente fazendo esse trabalho, elas ficam admiradas, e isso começa a queimar o coração delas, e alguns querem ir, e querem prosseguir, e querem ir além, e isso é muito importante, e isso precisa acontecer. Porém, nessa noite eu quero trazer a realidade que Cristo tinha na vida dele, e muitos de nós esquecemos. Que realidade é essa, Giovanni? Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele operando tantos milagres, ele falava com os discípulos: olha, passem a outra margem, porque eu preciso de um tempo a só para orar ao meu Pai, para falar com o meu Pai. E quando eu pego essas coisas, se o próprio Cristo, que nos concílios pelos tempos da igreja, foram feitos concílios para provar que ele era 100% homem, concílios para provar e atestar que ele era 100% Deus, e ele era o verbo encarnado de João 1, ele precisava de um momento a sós,
depois de curar pessoas, de expulsar demônios, de operar tantos milagres, que talvez se fosse no nosso tempo, pessoas fazendo isso, logo elas criariam uma grande fama, e elas estariam ministrando em tantos lugares, porque alguém viu ela curando ou fazendo tantas coisas. Mas Cristo precisava voltar ao lugar de oração. Ele precisava de relacionamento com o seu Pai. Ele precisava estar nesse lugar. E quando você pega Gênesis, quando o homem peca, quando o homem come do fruto, e ali eles perdem a essência, e Cristo, e o Senhor, ele vem na viração do dia para estar com o homem, e o homem ouve os passos do Senhor, e aí ele se esconde, e Deus olha: Adão, aonde estás? E sabe o que é interessante? Nós olhamos para Adão, poxa, Adão pisou na bola, Adão não poderia ter comido daquele fruto, e realmente ele não poderia ter comido. O conhecimento do bem e do mal, que a Bíblia fala que não era uma árvore ruim, era uma árvore boa para dar entendimento. Só que ele deixou de comer da árvore da vida, da presença do Pai, do Eterno, para comer de um conhecimento do bem e do mal. E sabe o que acontece quando eles fazem isso? Eles perdem a essência de Deus sobre a vida deles. E aí o que acontece? Deus condena eles a princípio? Não. O Senhor vem no jardim falando: ei, vocês pisaram na bola, vocês erraram, vocês preferiram um conhecimento que vocês não precisavam ter. Vocês precisavam, tudo que vocês precisavam, necessitavam, era um relacionamento comigo, andar comigo. Mas tudo bem, eu vou oferecer em certo tempo um sacrifício, e tudo isso será transformado. E ele vem chamar Adão de volta ao propósito inicial. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos nessa situação. Nós estamos num tempo de caminhada, que quando nós iniciamos essa caminhada, tudo que nós queríamos era ver o Senhor, tudo que importava para nós era ouvir o Senhor, tudo que importava, é como nós cantamos aqui, o que fazer, o que dizer, quando Ele vem, nosso amigo, nós ousávamos a falar, nosso amigo Santo Espírito, Espírito Santo, nós éramos amigos dEle. Só que nessa caminhada, nós deixamos de olhar para Ele, para olhar para o conhecimento que as pessoas falam sobre Ele. E quando nós deixamos de nos relacionar com Ele, nós passamos a nos relacionar com o que a literatura fala sobre Ele. Tem problema, Giovanni? Não, eu compro livros, eu pego livros, eu prego artigos, eu crio alguns, e a gente estabelece na nossa escola ministerial lá. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas isso não pode nos roubar o primeiro lugar em Deus. A Bíblia não fala amar o conhecimento em primeiro lugar, e depois se ama a Deus. Não, amar a Deus, esse é o nosso foco, o relacionamento com o nosso Pai, irmãos. Sabe por quê? Porque senão não teria sentido nós estarmos aqui hoje, querendo ver ao Senhor, falar que queremos ver, e sentir, e ser abraçado, e ser tocado, e falar que nós queremos estar com Ele na eternidade, se nós não gastamos tempo com Ele. Se tudo o que nós fazemos é trabalhar, cuidar das nossas redes sociais, da nossa família e tantos afazeres, e nós nos esquecemos o motivo pelo qual Ele nos criou, que é nos relacionar com Ele. Nós precisamos nos arrepender nessa noite, irmãos. Mas Giovanni, eu faço tudo certo, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu vou 3 vezes na semana, eu participo das coisas na igreja, eu ajudo a limpar o chão. Tá bom, não tá bom não, irmãos. Você não é uma pessoa boazinha que você acha que é. Você é um miserável, pobre, cego e nu, que precisa abrir o coração e deixar Ele entrar de novo e olhar para Ele nessa noite. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Mas pastor Giovanni, eu sou um bom marido, eu não traio a minha esposa. Mas eu amo ao meu próximo, eu amo essas coisas. E o Senhor, o quanto você tem amado? Porque aquilo que você tem feito diariamente revela se você está amando o Senhor ou não. Irmãos, não adianta, como Cristo falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O Senhor não quer você falando dele para as pessoas, por mais que isso é belo, é maravilhoso, aquilo que você aprendeu somente na literatura. Não, irmãos, nós não podemos mais apresentar um Deus que nós aprendemos através dos grandes filósofos, ou dos grandes pregadores, que são muito bons, e eu ouço também, mas eu preciso apresentar um Cristo que eu tenho visto Ele, e mostrar para as pessoas: ei, irmãos, meus olhos viram Ele, Ele é real, Ele existe, Ele está aqui, eu estou vendo, eu percebo, eu sinto, eu me relaciono com Ele, eu sento à mesa e Ele está, eu vou trabalhar, Ele está comigo, eu vou para o meu quarto e Ele está ali. Porque senão,
nós vamos gerar pessoas vazias, pessoas que conhecem a Deus através de uma literatura apenas. E não é esse Deus que nós podemos apresentar às pessoas. Não é esse Deus, ou essa forma que nós precisamos apresentar a Cristo às pessoas. Lá em Atos, eu gosto muito disso. Quando as pessoas em Antioquia reconheceram pela primeira vez que os discípulos eram cristãos, pequenos cristos, as pessoas identificaram que as pessoas faziam os mesmos sinais que Cristo faziam, os discípulos falavam como Cristo falou, eles andavam como Cristo andou, e agia da mesma forma. E eles falaram: opa, esses caras andaram com Cristo, eles são cristãos, eles são semelhantes, eles se parecem. Mas para isso, irmãos, o conhecimento do bem e do mal e toda a filosofia, que é muito bom falar sobre essas coisas, eu falo na nossa escola ministerial, cosmovisão cristã, sacerdócio, paternidade, história da igreja, do seu início de Atos até os dias de hoje, todos os seus processos no decorrer da história, isso é muito bom, irmãos. Mas aquilo que eu mais quero gerar em Conceição da Almeida, na vida das pessoas, é o que Paulo fala em Gálatas 4,19, meus filhinhos, que outra vez sofro com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Esse é o nosso sentimento. Primeiro, Cristo precisa ser gerado em nós, e quando Ele for gerado em nós, irmãos, nós iremos gerar Cristo nas pessoas. Sabe por que às vezes você tem tanto conhecimento, você sabe muito sobre Deus, você fala muito sobre Deus, mas não consegue fluir naquilo que Deus te chamou? Sabe por quê? Porque você conheceu Ele através de um conhecimento filosófico e não através do Espírito Santo, sendo que a Bíblia disse que não era necessário que ninguém mais nos ensinasse, porque a unção que dele nós recebemos nos ensinaria sobre todas as coisas. Lá em Atos 1,8 vai dizer, o próprio Cristo falando aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cristo vai dizer a eles: olha, não se ausentem da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós queremos anunciar um Cristo sem ter o poder dele em nós. Ah, mas eu li a teologia reformada, eu li a teologia tal. Gente, isso é maravilhoso, eu amo ler essas coisas, mas eu não posso passar mais tempo com essas coisas daquilo que eu passo com o Senhor. Como eu estava falando com vocês, no início da minha caminhada cristã, nos anos 2000 em Minas Gerais, eu peguei um tempo muito avivado da igreja, onde foram surgidos naquele tempo em Nova Contagem, Antônio Cirilo, Judson e David Keelan, e aquilo estava sacudindo Minas Gerais, e a gente fazia caravanas para ir para Nova Contagem, e a gente não queria nada a não ser ver o Senhor. A gente ia para passar 24 horas adorando a Ele, tudo que a gente queria é ver o Senhor, é declarar que Ele é santo, é nos relacionar com Ele, é estar com Ele, irmãos. Hoje nós gastamos todo o nosso tempo bebendo de um conhecimento sobre Ele, menos nos relacionando com Ele. E aí eu preciso me arrepender, lembrar que eu tenho caído diariamente em achar que eu preciso me alimentar mais de todas essas letras do que eu preciso me alimentar dele. E na minha caminhada, no meu quarto, o que eu faço hoje é aquilo que eu já oro há mais de 15 anos, irmãos, chorando no meu quarto, ajoelhado, onde eu não pedia nada melhor ou maior, tudo que eu queria era ver o Senhor, tudo que eu queria era amar o Senhor e me relacionar com Ele, e Ele estava comigo no meu quarto e eu sentia a presença dEle, tudo que eu queria era isso. E aí quando eu saía do meu quarto, eu ia para uma pracinha tocar um violão, ministrar o coração do Pai, e uma pracinha vazia, e de repente apareciam várias pessoas, e eu pregava o Evangelho, e dali meu coração começou a queimar, eu comecei a ir para a BR, com alguns amigos, para cuidar de garotas de programa, para levar refeições, para levar alimento, para falar do amor e estender a mão. Sabe por quê? Porque aquilo queimou em nosso coração, foi gerado num lugar de intimidade, aonde ninguém podia me ver, aonde ninguém podia me olhar. Eu estava num lugar de intimidade. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse termo no hebraico se chama iada, tem uma conotação sexual, a mesma conotação do jardim quando o homem conhece Eva, ou seja, é uma conotação de intimidade, onde ninguém está te vendo. Nós precisamos cumprir esses princípios, quando Jesus falou, quando vocês forem orar, entra para o teu quarto e fala com teu pai em secreto. Ele nos falou isso, ele não falou, vai para o Google e pesquise tudo sobre mim, não, e vai para o lugar secreto. Precisamos obedecer essas coisas, orar hoje, voltar os nossos corações a Ele hoje, as nossas vidas, as nossas motivações, os nossos desejos.
Ah, mas eu não consigo vencer certas coisas da minha vida, carnalidade, pecado, temperamento. Sabe por quê? Eu falei sobre isso quinta-feira retrasada, porque você ainda não morreu, você ainda permanece vivo, você não entendeu o símbolo do evangelho, que é a cruz. Alguns reconhecem o peixe, mas para mim é a cruz, porque fala de morte, me negar, me colocar naquela cruz e ter uma nova vida nele, a vida que ele estabeleceu para que eu viva. E aí você não consegue porque você ainda está vivo. Vive um evangelho de conto de fadas, um evangelho de faz de contas, aonde quando você precisa exercer o seu cristianismo, você exerce a sua carnalidade, porque você não morreu. Você não teve a capacidade de morrer ainda. Sabe por que Cristo, naquele último dia, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, que o deu o nome que está acima de todo nome, qual todo joelho vai se dobrar e confessar que Ele é o Senhor? Sabe por quê? Porque Ele morreu, irmãos. Como o próprio Cristo falou, que se o trigo lançado, a semente de trigo lançado na terra não morrer, ela fica só, mas quando ela morre, ela produz muito fruto. E se você ainda não produziu os primeiros frutos, que está lá em Gálatas, paz, justiça, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, domínio próprio, todas essas coisas, é porque você ainda não morreu. É porque ainda você não, verdadeiramente não teve um encontro real com Ele, você teve um encontro com aquilo que as pessoas falam sobre Ele. Mas chega um momento que você precisa ter um encontro real com Ele. Os seus olhos precisam ver ao Senhor, como Jó falou. Jó conhecia tudo sobre Deus, tudo sobre a Torá, sobre os livros poéticos, os salmos. Jó conhecia sobre todas essas coisas. As pessoas temiam falar diante de Jó, de tão abençoado que ele era. Porém, no momento de maior crise da vida dele, foi o momento que ele viu ao Senhor e declarou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos estão te vendo. Então aproveite o momento de crise, irmãos, e morra. Aproveite o momento de tempestade e morra. Morra, se entregue a Ele verdadeiramente. Passe tempo com Ele. Hoje pela manhã, eu estava ministrando na igreja onde o meu tio é pastor, em São Pedro da Aldeia. E de 9 às 10 da manhã, e após acabar, teve uma escola dominical, a minha filha subiu para a salinha. Minha filha de 6 anos. E aí, a minha filha tem tido muitas experiências com Deus, irmãos. Como eu falei, as nossas manhãs na Bahia, a gente tem adequado a nossa vida àquilo que é a cidade. A cidade acorda muito cedo. Então nós acordamos muito cedo, porque a cidade acorda cedo. 5 horas da manhã já estão andando pela rua. E aí a gente tem acordado muito cedo. E a primeira coisa que nós fazemos antes de ligar o celular, todas essas coisas e acessar a internet, é ter o nosso momento de devocional. Porque nós queremos andar com o Senhor e conhecer por aquilo que Ele é. A nossa geração é uma geração que tem muito conhecimento, cheias de conhecimento, e isso é muito bom. Mas nós precisamos conhecer por aquilo que os nossos olhos estão vendo. E aí nós começamos pela manhã a adorar ao Senhor, colocamos uma música e começamos a orar, nosso devocional, estudar as Escrituras, adorar ao Senhor. E à medida que as minhas filhas vão acordando, elas vêm, sentam no meu colo e nós oramos junto. A Bela de 2 anos vem, e ela fica em frente à mesa, com os bracinhos para o alto, e adorando ao Senhor, e cantando. É impressionante, está com 2 anos e consegue cantar essas músicas. Você está lá, irmãos, com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Essa é a nossa rotina lá, acordar cedo e ver a face do Senhor. É tudo que nós queremos, é ver a face dEle, é amar ao Senhor. A obra que nós fazemos não pode ser maior daquilo que nós nos relacionamos com Ele. Sabe por quê? Porque senão nós vamos nos prostituir com uma noiva que é dEle. E muitas das vezes nós tocamos naquilo que é dEle, porque nós passamos o mesmo tempo com Ele. E aí pela manhã, minha filha, após sair da salinha, uma criancinha mais nova que ela, um menino deu 2 socos na face dela, e pá, pá. Aí alguém viu e ajudou ela, aí colocou um gelinho, ela chegou me contando, e eu fiquei bravo na hora, né? Poxa, bateu na minha filha não estava nem aí, ela não estava nem aí, depois de tomar 2 socos na cara. Sabe por quê, irmãos? Ela tem contemplado o Senhor diariamente, e aí, ela não consegue revidar, ela não consegue revidar, ela não consegue agredir, ela não consegue devolver aquilo que ela está recebendo de maldade sobre ela, porque ela está contemplando ao Senhor. E às vezes alguém posta algo no Facebook que nós não gostamos, aí já queima tudo dentro de nós, e a gente quer revidar, quer falar contra, quer abrir coisas, porque ainda nós não morremos, estamos ainda cheios de nós mesmos. E aí você pega a continuidade do texto, Jesus com os discípulos, Jesus no lugar secreto de oração naquele monte, e os discípulos passando a outra margem. Só que chega um momento, irmãos, que os discípulos começam agora a passar por uma grande tempestade.
Olha que loucura isso. Há poucas horas atrás, eles estavam curando enfermos, expulsando demônios e alimentando uma multidão. Talvez eles entraram naquele barco com a expectativa a 1000 por hora. Agora conhecemos o Messias. Nós somos a resposta para a nossa geração. Nós vamos transtornar o mundo. Como lá em Atos as pessoas falaram, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Nós vamos revolucionar a nossa cidade, a nossa nação. Vamos pregar o Evangelho e vamos alimentar as multidões. Se fosse eu estaria nessa expectativa. Só que no momento onde eles precisam passar a outra margem, acontece algo que eles não esperavam, uma tempestade. Assim como acontece conosco. Nós começamos a caminhar, a obedecer, de fé em fé, e vamos caminhando. Porém, chega um momento das nossas vidas, que vai acontecer comigo, com você, com todos aqueles que nasceram nessa terra, todos. Vai acontecer um momento que os ventos vão soprar, os rios vão transbordar, e vão vir contra as nossas vidas. Só que a diferença é onde eu estou edificando a minha casa, irmão. Eu estou edificando a minha casa sobre a rocha Cristo, ou eu estou edificando sobre a areia, um conhecimento superficial sobre Ele. E aí os discípulos, naquele momento de tribulação e angústia, desesperado, talvez eles podem ter comentado, poxa, como assim? A gente estava expulsando um demônio algumas horas atrás, e agora a gente vai morrer, vai padecer. Será que realmente Ele era o Messias? Será que realmente Ele nos chamou? Será que realmente cumpriremos propósitos nele? Ou iremos perecer nessa tempestade? E aí quando Cristo olha para longe, o barco açoitado pelas ondas, pelo vento, e Cristo não tinha um caminho para chegar lá, e a forma que Cristo, na sua humanidade, podia chegar até aquele barco, era andando por sobre as águas, e Ele foi. Ele não quis nem saber o que as pessoas iriam pensar, Ele começou a andar sobre as águas, e foi ao caminho do barco. Só que é interessante, que Cristo estava indo para acalmar a tempestade, e quando Cristo chega, talvez Ele tenha chegado alegre, poxa, meus discípulos amados, eu vim aqui e vou resolver essa situação, não se preocupem. Só que quando os discípulos olham para Cristo, andando sobre as águas, o que eles olham? É um fantasma. Olha isso, irmãos. Vamos pensar nessa noite. Se os discípulos que comeram com Cristo, andaram com Cristo, se deitaram com Cristo, fizeram os sinais que Cristo fizeram, no momento de angústia, de dor, de tribulação, eles olham para Cristo e pensam que é um fantasma. E nós que sentimos um arrepio, achamos que conhecemos tudo sobre Ele. E nós que lemos um livro sobre Ele, ou um sermão, achamos que conhecemos tudo sobre Ele. Não, você não conhece. Você pode conhecer hoje, você pode conhecer amanhã, se você gastar tempo com Ele, porque os discípulos que andaram com Ele, por um momento acham que é um fantasma, não conseguem reconhecer ao Senhor. E nós que não andamos com Ele, que não vimos os sinais que Ele fizera, que não foi nos dado aquele para multiplicar as multidões, que não vimos Ele andando sobre as águas, por que nós achamos que conhecemos a Ele? Porque alguém falou sobre Ele, mas nós nunca nos relacionamos com Ele, nós nunca tivemos um encontro real com Ele. Isso precisa mexer comigo e com você nessa noite, meu irmão. Você precisa sair daqui decidido, pastor, a partir de hoje eu vou conhecer ao Senhor, não por aquilo que as pessoas falaram sobre Ele, mas por aquilo que eu estou sentindo, vendo e percebendo. É isso que nós precisamos fazer hoje. E aí Cristo olha para Pedro, para os discípulos, e fala, ei, não temam, sou eu. É interessante, quando você pega no livro de Marcos, quando Jesus estava com eles no barco, e eles também passaram por uma tempestade, só que Cristo, dessa vez, ele estava no barco e dormindo. E aí, os discípulos, no meio daquela tempestade, eles olham para Cristo dormindo e falam, o mestre não se importa que nós pereçamos? Olha isso, irmãos. Olha o que os discípulos que andaram com Cristo questionaram. Mestre, acordaram a Cristo? Você não se importa que nós venhamos perecer? Eu fico imaginando Cristo olhando para os discípulos, ei, eu estou no barco, quando que vocês vão perecer? Eu estou com vocês, porque se vocês perecerem, eu pereço também. E aí Cristo vem, acalma a tempestade, e Cristo não deixou barato, né? Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram?
E muitas das vezes isso acontece conosco. Estamos passando por fases difíceis e nós queremos colocar Deus na parede. Aí nós queremos conhecer Deus, a bondade dEle. Mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo, irmãos, porque os seus olhos só estão nessas coisas. O dia que Cristo for a tua prioridade, e aquilo que Ele for maior para você do que todas essas coisas, essas tempestades que nós passamos não terá efeito nenhum sobre nós, não terá poder nenhum sobre nós. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão nele. Tudo que nós queremos é ver a face dele. A gente não vai se importar se o nosso salário não está dando, se alguém está falando mal de nós, se estamos enfermos, se estamos doentes, se ainda não realizamos os sonhos que nós queríamos, se não viajamos os lugares que nós queríamos viajar. Sabe por quê? Porque a nossa prioridade é ele. Tudo que importa é ver ao Senhor. E aí nós não iremos reclamar de nada, irmãos. O que nós vamos fazer é adorar a Ele, é nos relacionar com eles, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu gosto muito de devoção, irmãos. Quando nós lemos a história de Lázaro, quando ele ressuscita, o que nós mais falamos? A ressurreição de Lázaro, é um milagre? Sim. Foi poderoso? Sim. Só que nós nos esquecemos do contexto da ressurreição de Lázaro. O contexto foi o seguinte: Lázaro havia morrido, e Cristo agora é anunciado que Lázaro morreu, e aí ele vai para ressuscitar a Lázaro. Quando ele chega da parte de fora da cidade, da entrada da cidade, a primeira pessoa a saber que que Jesus estava ali foi Marta. E Marta, como uma igreja que serve, uma igreja forte, uma igreja que tem disposição em servir, em fazer tantas as coisas, o que ela faz? Ela corre ao encontro de Jesus. Foi a primeira a correr, e Maria quietinha lá na casa dela, porque ela não sabia que Cristo ainda havia chegado. E quando Marta corre ao encontro de Jesus, ela olha para Jesus e fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Cristo olha para Marta: Marta, Marta, o teu irmão há de ressurgir. E Marta olha para Cristo: eu sei, mestre, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Cristo olha para ela: não, Marta, ele vai ressurgir. E aí Marta começa a discutir teologia com o próprio Cristo. Ela sabia tudo sobre teologia, sobre ressurreição, sobre eternidade. Ela sabia tudo sobre teologia. Só que a parte mais principal ela não sabia. E por ela não entender essa parte, o que acontece? Ela não conseguiu discutir mais teologia com Cristo. Cristo deve ter dado nota 10 para ela, ó, poxa, conhece tudo sobre teologia. Só que a outra parte ela não entendeu. Aí ela volta para casa. Quando ela volta para casa, ela encontra Maria. E quando ela vê Maria, ela fala: ó, o mestre está te chamando. E Maria corre agora ao encontro de Jesus. E quando Maria vê Jesus, irmãos, ela se prostra aos pés de Jesus e declara: mestre, se o Senhor estiver aqui, minha irmã não teria morrido. E quando Maria se prostra, irmãos, e declara as mesmas palavras que Marta falou, isso mexeu com Jesus de tal ponto, que a Bíblia diz que ele compadeceu-se e chorou, e perguntou: aonde está Lázaro? Devoção, irmãos. Marta sabia sobre teologia, Maria sabia sobre o Senhor, se relacionava com Ele, sobre devoção, paixão, sobre amar a Ele. Nós sabemos muito sobre teologia, e isso é bom, mas nós precisamos saber mais sobre Ele, relacionamento com Ele. Um Deus real que está conosco, que quer nos encontrar, que está com saudade de nós, que está lá em Hebreus 10:19, tem depois intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Precisamos voltar a essa paixão, irmãos, a essa devoção, a teologia da devoção, a teologia de amar Ele acima de todas as coisas, aonde nada mais importa a não ser ver a face dEle. Isso precisa queimar em nós, isso precisa mexer conosco, isso precisa abalar as nossas estruturas, os nossos alicerces, aquilo que nós cremos ou achamos sobre Ele, para aquilo que é real e verdadeiro venha sobre nós, e nós tenhamos condições de olhar para Ele no meio da tempestade, e não achar que é um demônio ou um fantasma, mas conhecer: é o meu mestre, Ele está conosco, Ele está aqui. Esse último ano nós passamos por momentos difíceis na Bahia. Minha esposa, na gestação da nossa segunda filha, quando a nossa filha nasce, a minha esposa não conseguiu mais respirar e ela quase morreu.
E minha esposa ficou internada por longos dias, irmãos. E eu lá na Bahia, e tudo que eu sabia fazer era chorar. Tudo que eu sabia era chorar. E tudo que eu conseguia ver no meio daquela tempestade, não era somente a tempestade. Eu sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Eu sabia que o Senhor havia liberado uma palavra, que Ele guardaria a minha família. E em nenhum momento eu duvidei, por mais que nós passamos por essas dificuldades. Quando eu me ajoelhava e iria chorar, tudo que eu via era a face dEle. E aquilo não fazia sentido mais para mim. As dores momentâneas, o medo da perda, da morte, você passa a entender que Ele está no controle de todas as coisas, e nada foge ao controle dEle, que na nossa humanidade passaremos por doenças, dificuldades, Ele pode curar sim, operar milagres sim, mas Ele pode nos deixar partir. Só que o partir, irmãos, é o momento que eu mais anseio da minha vida. Eu amo ao Senhor, eu amo fazer o que faço, mas se o Senhor quisesse me levar hoje, eu queria estar com Ele na eternidade. Se o Senhor fizesse bum, e morrer hoje, porque muitos cristãos, por não entender o Evangelho, ainda têm medo da morte. A morte não é o fim, a morte é o meio pelo qual nós vamos à eternidade. Não tenham medo da morte, irmãos, morra hoje, morra. A morte é o meio pelo qual nós estaremos com Ele. Tudo que eu anseio é estar com Ele. Eu posso evangelizar nações, Conceição do Almeida, e eu quero fazer essas coisas, mas tudo que eu quero é estar com Ele. Tudo que eu quero é amar a Ele acima de todas as coisas, acima da minha esposa, das minhas filhas, porque eu quero amar ao Senhor. E eu quero me relacionar com Ele, irmãos. Meu coração está queimando por Ele. O meu coração, tudo o que deseja é ver a face dEle, é amar a Ele, é estar com Ele, é me relacionar, é estar como Adão naquele jardim, e não olhar mais para o conhecimento do bem e do mal, mas olhar para a árvore da vida, para o Senhor, porque tudo que eu preciso está nele, não naquilo que as pessoas podem nos dar, ou as mãos dele podem nos dar, que é bom, mas Ele é melhor do que todas essas coisas. Ele é melhor do que todas essas coisas. E aí sabe o que acontece? Jesus olha para Pedro, para os discípulos: sou eu, não temam. E aí Pedro olha para ele: mas Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Pedro fez o que ninguém queria fazer. Nós exaltamos Pedro por andar sobre as águas, e isso é bom também. Mas Pedro, irmãos, como costumam falar, era possível Pedro andar sobre as águas? Vocês que estão na praia aqui, alguém aqui já andou por sobre as águas? Andar? Não, né? Você pisa e afunda, não é isso? Ninguém tem a capacidade de andar por sobre as águas. Mas por que, Giovanni, que Pedro andou sobre as águas? Porque ele acreditou na palavra que Cristo falou sobre ele. E aí sabe o que eu quero falar nessa parte com vocês hoje? Muitos de vocês, muitos não, todos nós fomos vocacionados, todos. Em Cristo, a Bíblia vai dizer que Cristo, nós recebemos dele, dom dele, nós recebemos a graça de Cristo segundo a proporção do dom dele. A Bíblia diz que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Todos nós fomos vocacionados por ele. Em Apocalipse vai dizer que entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas, nações, e os constituíste reis e sacerdotes. Numa antiga aliança eu não poderia ser sacerdote. Numa antiga aliança nós não nascemos de uma família sacerdotal, nós gentios, nós não poderíamos exercer. Mas numa nova aliança que ele estabeleceu desde a fundação do mundo, Pedro vai dizer isso, que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo, vai dizer sobre essas coisas. Ele estabeleceu o nosso sacerdócio e o nosso primeiro lugar é nos relacionar com ele. Você não precisa mais de um pastor que te aponte o caminho do Santo dos Santos. Você não precisa de que alguém ore para que você sinta o arrepio e sinta a presença dele, não. O caminho está aberto, você precisa entrar. Você precisa se levantar. Não importa, irmãos, Deus não está bravo com você porque você ainda não entrou. Deus não está bravo com você porque você voltou. Ele continua lá te olhando e te esperando você entrar naquele lugar de novo. Ele continua lá esperando: ei, meu filho, existe descanso em minha presença, existe um lugar que é seu, que é para você, está reservado. Vem, entre, o sacrifício já foi feito, o sangue foi suficiente. Não foi no nosso sacrifício, foi naquilo que ele fez. Por isso nós podemos entrar, irmãos.
Vamos entrar porque Ele se sacrificou por nós. Ele fez por nós. E quando nós olhamos as nossas fragilidades e pecados, e nos sentimos impuros, e somos impuros e miseráveis, mas quando nós olhamos para o sangue e para o sacrifício, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, intercedendo por nós e falando: eles estão justificados, santificados, entrem no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, irmãos, é um lugar de morte. É um lugar que todos que entram naquele lugar nunca mais são as mesmas pessoas. Isaías, um sacerdote que ministrava diante de Deus todos os dias no seu turno, mas que tinha os lábios impuros, mas no dia que ele entrou no Santo dos Santos, e ele viu a glória de Deus, irmãos, a vida dele foi sarada, nunca mais foi o mesmo. Deixa Deus te tocar nessa noite, Ele te trazer de volta ao propósito dele nessa noite. Vamos quebrar a condenação em nossas vidas, nós que recebemos dons da parte dele. Romanos 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez um dia você foi muito cobrado na sua infância, adolescência. Talvez os seus pais foram pessoas que estabeleceram grandes coisas, e você foi cobrado e exigido para estabelecer grandes coisas, e você não conseguiu. Talvez você não conseguiu ser igual ao teu pai ou maior do que o teu pai, e isso gerou uma condenação a você, e isso travou a você por um momento, e você não consegue multiplicar aquilo que você recebeu. E aí você pega aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, e você vai enterrar. Não, hoje é o momento de você cavar esses poços, não mais enterrar aquilo que você está recebendo do Senhor nessa noite. Ninguém mais aqui tem o direito de enterrar aquilo que você recebeu. Pelo contrário, você vai multiplicar aquilo que o Senhor liberou sobre você. Sabe por quê, irmãos? Porque não é na minha capacidade, é sobre a palavra que ele falou. Pedro só andou porque Jesus falou: vem, vem. E ele está falando conosco nessa noite. Lembra das profecias que vocês receberam? Das palavras que foram liberadas sobre vocês, de tantos homens que liberaram, apontaram um caminho, te apontaram um destino, mas por um momento a condenação tomou conta. Ei, nessa noite a condenação foi tirada. Você vai multiplicar os dons e talentos que você recebeu, porque foi Ele quem prometeu, foi Ele quem liberou, e sobre a palavra dEle eu posso edificar, e eu posso fazer essas coisas. Eu costumo falar, irmãos, que eu sou aquele cara talvez de um talento, ou talvez eu não tenha talento nenhum, mas uma coisa eu sei: eu estou amando ao Senhor acima de todas as coisas, e sobre Ele, aquilo que Ele fez, eu quero estabelecer e cumprir todas as palavras que Ele liberou sobre a minha vida. E eu já vi muitas pessoas da minha geração em Minas Gerais, que caminhamos juntos, que receberam palavras muito maiores do que as que eu recebi, e não cumpriram um propósito. Sabe por quê? Porque deixaram de amar a Deus acima de todas as coisas, confiaram somente no talento, confiaram somente na eloquência dos seus dons, e se esqueceram que nós edificamos sobre a palavra, sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas que já foram lançados antes de nós. E é sobre esses fundamentos que nós vamos edificar, é sobre essas coisas que nós vamos fazer nesse tempo. E nós, a partir de hoje, não iremos mais tirar os olhos do Senhor. É algo que eu tenho ministrado muito na Bahia. Irmãos, não perca o Senhor de vista. Não perca o Senhor de vista. E se em algum momento da caminhada você deixou de olhar para Ele, você precisa retomar isso. Você precisa parar de olhar para as coisas que vocês têm olhado, gastar tempo com aquilo que vocês estão gastando, para olhar para Ele nessa noite. Porque tudo o que importa é a presença dEle. Aleluia. Não podemos mais ser testemunha daquilo que nós não conhecemos e somente ouvimos de um livro. Não, precisamos ser testemunha daquilo que nós recebemos do alto e Ele liberou sobre nós. E sobre esse poder nós fazemos grandes coisas. A minha filha de 6 anos, eu contei a experiência quinta-feira, que às vezes a gente está com alguma enfermidade, ela ora e nós somos curados. E a gente estava na casa do meu tio, a minha tia tinha pegado uma virose, ela estava com problemas estomacais e estava com dor na perna, dando uma cãibra, e minha filha estava vendo televisão, irmãos, Discovery Kids, e minha tia chegou no sofá, a Júlia olhou para ela: tia, o que você está sentindo? Ela: Júlia, estou passando mal. Vem aqui, tia, deixa eu orar por você. Papai do céu, no nome de Jesus, cura a titia, amém. Sabe o que aconteceu, irmãos? Minha tia foi curada. 6 anos de idade. Não sabe falar o que nós sabemos falar. Não conhece as histórias sobre Deus que nós conhecemos, mas ela sabe que Deus pode curar, porque os olhos delas estão vendo ao Senhor. Uau! Isso precisa queimar em nós, irmãos. Precisa queimar em nós, isso precisa mexer com o nosso espírito, e saímos daqui cumprindo esses propósitos, porque nós vimos e recebemos do próprio
Deus. Nós geramos aquilo que Deus gerou em nós, não segundo a nossa capacidade. A nossa palavra para esse ano na Bahia, Lucas 1:26, quando o anjo Gabriel aparece a uma virgem e desposada, e fala para ela: Maria, você vai ter um filho. E Maria logo olha: filho, eu sei como é, sou virgem, mas eu sei como é, eu me deito com meu noivo e tenho um filho. O anjo olha para ela: não, Maria, não é na sua capacidade, é o poder do Altíssimo que vai te envolver, e você será cheia, e aquele que nascerá de ti será o Deus Emanuel, o Deus conosco. É na minha capacidade, daquilo que Deus está fazendo em nós. Numa noiva que está se guardando em pureza e santidade, uma noiva que tem azeite de sobra, não tem prata e ouro, mas tem azeite de sobra, com seus cálices transbordando, é tudo que vai importar, irmãos. Não trabalhar por uma comida que perece, mas por uma comida que subsiste para a eternidade. É isso que nós precisamos trabalhar nesse tempo. Como Elias pega uma nação corrompida em cima de um monte, com os profetas de Baal, e são 2 sacrifícios feitos, o sacrifício de Baal, e Elias vem depois, restaura o altar caído, oferece um sacrifício e Deus responde por fogo. Esse é o momento da igreja, de andar em pureza e santidade, e oferecer sacrifício que Deus vai responder por fogo, e nações se renderão ao Senhor, pessoas se renderão ao Senhor, por causa do sacrifício que nós estamos fazendo, um sacrifício perfeito e agradável a Ele. Não nos conformando com esse século, mas tendo uma renovação de mente, uma transformação de mentalidade. É tudo que nós precisamos nessa noite.